Salve, irmão, com a paz do Senhor. É motivo de alegria para nós, mais uma noite, estarmos na presença do Senhor, para engrandecer, para louvar e bendizer o nome dEle. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, querido Pai, graças te damos, ó Pai querido, mas essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu aqui essa noite, Pai querido, de estarmos aqui, ó Pai querido, para cultuar o Senhor, para bendizer o Teu nome. Pai querido, que nessa noite, ó Pai querido, o Senhor seja conosco, nos abençoe, Pai querido, e que cada um que entrou por essas portas, a cada um, ó Pai querido, que ligou, ó Pai querido, o seu celular, que está assistindo em suas casas, ó Pai querido, possa ser alcançado pelas Tuas bênçãos. Pai querido, fala conosco, fala com aqueles que vão estar assistindo, ó Pai querido, e seja o Senhor o principal aqui essa noite. E é tudo que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Passar por irmão Júnior, período de louvor do Senhor Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Sobre as nuvens lá no céu, a promessa quando menos se
espera, quando menos se prepara, sonho lindo se realizará, e a verdadeira vida enfim vem trazer pra mim a sua paz. Busque-o buscar enquanto o tempo te der tempo, e esperando firmado na esperança do alvo que almejas alcançar. Chega de dor, chega de sofrer, lá será melhor do que tudo, porque nada, nem o pensar, nem palavras podem dizer como será viver com o meu melhor amigo, onde a luz que iluminará é o Rei. Sobre as nuvens lá no céu, a promessa quando menos se espera, quando menos se prepara, sonho lindo se realizará, e a verdadeira vida enfim vem trazer pra mim a sua paz. Busque-o buscar enquanto o tempo te der tempo, e esperando firmado na esperança do alvo que almejas alcançar. Chega de dor, chega de sofrer, mas será melhor que tudo, porque nada, nem o pensar, nem palavras podem dizer como será viver com o meu melhor amigo, onde a luz iluminará é o próprio Rei. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o seu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor.
me alcançou. Minha fé firmada está em ti, Jesus. Meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo, soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Eu encontro vida eterna em ti, és meu Salvador e meu Senhor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em ti, Jesus. Meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo, soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Vou estar lendo em Salmo 130. Aleluias. Salmo 130. A palavra do Senhor diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Esteja atento os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses o pecado, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponham a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Aleluias. Soberano Deus, querido Pai, graças te damos, ó Pai querido, pelo louvor, pela tua palavra lida. Continua falando conosco, ó Pai querido, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nossa primeira, pode se assentar em nome do Senhor Jesus? A primeira oportunidade está com a irmã Jussara em nome do Senhor Jesus.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Eu vou deixar aqui para a nossa meditação Salmos 121, que diz assim: Deus é o guarda fiel do seu povo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Louvado seja Deus, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nossa próxima oportunidade é com o irmão Alice. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de estar deixando aqui em Lucas os dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e fazeis o que vos mando, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e não a pratica, eu mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou e abriu profunda vala, e lançou-se o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa, e não pôde abalar, porque foi construída sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerce. E arranjando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína. Assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Nossa próxima oportunidade está com a nossa irmã Regina. Em nome do Senhor Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu quero louvar o Senhor com um hino nessa noite, em nome de Jesus, junto com a igreja. Aleluia. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, e as palavras não podem dizer o quanto eu te amo, como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, motivo da minha canção.
coração. Eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Aleluia. Pai, te louvo, e as palavras não podem dizer o quanto eu te amo, como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Só me resta dizer: eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Nossa próxima oportunidade é com a nossa irmã Kátia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou ler em Atos 16. O versículo 27, que diz: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E um pouquinho mais adiante, no capítulo 17, deixa eu ver. Não, ainda no versículo 16, quando Paulo e Silas saem da prisão, no capítulo 16, no versículo 40. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Aqui em Atos 16, a gente vê Paulo e Silas na prisão, porque expulsaram um espírito de adivinhação que estava numa mulher, mas essa mulher dava lucro na cidade, então mandaram prender os dois. Mas eles foram presos, e quando aconteceu que as portas, a cadeia ali foi aberta e os presos poderiam sair, aquele carcereiro se desesperou e logo primeiro pensamento dele é: prefiro me matar do que arcar com as consequências disso aqui. E Paulo e Silas, que estavam na prisão, foram lá e consolaram aquele homem. Falaram: olha, não faças isso. Nós temos algo para te apresentar ao Senhor. E daquela forma, eles poderiam ter saído dali, poderiam ter fugido, poderiam nem ter olhado para aquele carcereiro que eles nem conheciam. Mas antes de fugir, antes de sair dali, antes de pensar em si mesmos, eles foram e deram conforto àquele carcereiro. Falaram: olha, não tira a sua vida, não faça isso, não é isso que você tem que fazer.
E um pouco mais adiante, toda a casa daquele carcereiro se converteu, foram batizados e mudou a vida dele. De um homem que ia se matar por causa daquilo, nenhum dos presos fugiram e ele conheceu o Senhor, se batizou por causa de iniciativa dos servos do Senhor, de pensarem no outro antes de pensar em si mesmo. E depois Paulo saiu da prisão inconformado, eles foram açoitados e falando que era cidadão romano, que aquilo não poderia ter acontecido, mas chegaram à conclusão que seria melhor que deixasse aquilo por aquilo mesmo e fossem embora da cidade. Mas ainda antes de irem embora, eles passam na casa de Lídia, que também foi convertida pela pregação de Paulo, e consolam todos aqueles discípulos que estavam ali. Eles vão na casa dela, consolam aquelas pessoas e partem. Então, essa pequena passagem aqui mostra como que um servo do Senhor pode oferecer consolo ao outro. Também, às vezes a gente espera muito no Senhor, óbvio, que o Senhor faz por nós, mas nós também, muitas das vezes, é o Senhor que convence, mas muitas das vezes, nós podemos levar consolo, podemos, numa simples palavra, num simples gesto, aquilo que está no nosso alcance, de levar para o irmão, pode mudar a vida de uma pessoa, já sendo ele convertido ou alguém que ainda vai se converter. Mas nós podemos oferecer o consolo. Nós fomos consolados pelo Senhor e podemos oferecer esse consolo adiante. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nosso irmão Júnior está louvando para nós tirar dízimo e oferta para a casa do Senhor. Amém. Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus.
provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Amém. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para orar, meu irmão. Senhor, nosso Deus, estamos nessa noite agradecidos, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por ter nos dado a Tua misericórdia, nos alcançado mais uma vez, por poder estar aqui na Tua casa para bem dizer e agradecer Teu santo nome, Pai. Agora, acerca do dízimo, a oferta alçada à Tua casa, estamos devolvendo a Ti em forma de gratidão nos nossos corações, Pai querido. Agora também acerca do nosso pastor a trazer a Tua palavra, vem pedir sobre ser com ele mais uma vez, Pai querido, que nós possamos estar com o coração e a mente voltada para aprender o que Tu queres nessa noite, Pai querido. Usa o Teu servo, que eu te peço, confiante na vitória do Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Agora, Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 28, 29 e 30. Daniel, capítulo de número 3, versículo 28, 29 e 30, que diz assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado,
e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como ele. Então o rei Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesta noite. A palavra do Senhor é que alegra o nosso coração, que consola a nossa alma, que nos dá saúde. A palavra do Senhor, ela é especial para as nossas vidas, ela é maravilhosa, ela é indispensável, ela é o alimento que todos nós necessitamos e todos nós precisamos. E esta noite, neste culto dos homens de coragem, nós estamos aqui para meditar então na palavra do Senhor e vermos aquilo que o Senhor, Ele quer falar ao nosso coração e à nossa vida nesta noite. Deus, Ele, por tempos e tempos, de gerações em gerações, a cada geração, a cada tempo, a cada século, Deus, Ele sempre manifesta a sua glória entre os homens. E a glória do Senhor, ela é manifesta entre os homens e, naturalmente, através dos homens. A glória do Senhor não é um atributo de Deus, mas é o conjunto daquilo que Deus realiza, a obra que Deus realiza em meio aos seus servos e através dos seus servos. Quando Deus, Ele cura, quando Deus, Ele abre o mar, quando Deus, Ele ressuscita o morto, quando Deus, Ele opera algo que ninguém poderia fazer, Ele está manifestando a sua glória, Ele está manifestando o seu poder, Ele está tornando visível a manifestação da sua glória e do seu poder. E, como disse, Ele opera no meio dos homens e através dos homens. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja de Corinto era uma igreja a qual ele a considerava como sendo uma carta a ele, escrita por ele, mas não é uma carta que foi escrita em papel, é uma mensagem que foi escrita no coração daqueles homens. E uma mensagem escrita no coração daqueles homens, não a mensagem de Paulo, mas a mensagem que Deus havia dado a Paulo, que o Espírito havia trazido a Paulo, e Paulo havia então dado aquela mensagem àquela igreja. E Paulo então vai dizer que aquela igreja também, ela era uma carta escrita, e que por ser uma carta escrita, ela seria lida por todos os homens. E daí surge uma frase que é dita ao longo dos nossos dias. Sempre nós ouvimos alguém dizendo: olha, talvez a igreja do Senhor, talvez eu, talvez você, talvez nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, talvez nós seremos a única Bíblia que o mundo vai ler. Talvez nós seremos a mensagem de Deus que o mundo verá em nós, através daquilo que Deus faz em nossas vidas e através das nossas vidas. O que Deus faz em nossas vidas? A primeira coisa
que nós podemos dizer é que Deus, Ele transforma a nossa vida. Então, quando nós olhamos uma pessoa que tinha uma vida toda atrapalhada, uma vida toda entregue às imundícias, aos prazeres deste mundo, às coisas desta vida, nós olhamos para esta pessoa e vemos esta situação, e depois este homem ou esta mulher, ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, ele tem os seus pecados perdoados, ele nasce de novo, como a palavra do Senhor diz, ele recebe a operação do Espírito Santo de Deus, que é a regeneração, ou seja, o novo nascimento, se torna uma nova criatura, e ele passa a viver uma nova vida. Ele que andava por caminhos tortuosos, agora anda por outro caminho. Ele que andava caído pelas calçadas, agora está andando limpinho, está andando agora com pessoas que são boas companhias para ele. E assim as pessoas vão vendo, puxa, houve uma transformação na vida dessa pessoa. A carta que alguém está lendo, a vida de alguém que foi transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Alguém que andava angustiado, rancoroso, odiando, de repente agora ele tem uma nova vida. Ele já não anda mais com aquela amargura. Tem gente que só de você olhar para ele está perguntando o que foi. E agora essa pessoa reconhece Jesus, encontra com Jesus, e agora ele tem uma nova postura, uma nova vida, uma nova maneira de ser. Alguém vai dizer, puxa, houve uma transformação na vida desta pessoa. Mas, embora, como disse, isto é uma carta, é algo que o mundo vai ver, que as pessoas irão ver em nós, e que observarão que o Senhor, Ele operou uma transformação em nossa vida, e quem sabe por essa transformação, outras pessoas também reconhecerão o Senhor Jesus. Mas, o que nós queremos também falar nesta noite, é que, às vezes, nós temos que ser a carta que o mundo lê, nós temos que manifestar o poder de Deus, ou o poder de Deus ser manifesto através das nossas vidas, em situações como a de Ananias, Misael e Azarias. Primeiro, eles estavam na Babilônia, não porque eles queriam estar na Babilônia. Babilônia não era uma colônia de férias, nem para Daniel, nem para Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam como escravos na Babilônia. Eles ocupavam uma posição de destaque, porque Deus tinha um plano para eles. Deus tinha um propósito para eles. Por isso, eles alcançaram este lugar de destaque, esta posição de governo na Babilônia. Mas ainda assim, eles não estavam ali, porque eles queriam estar. Alguém pode dizer, pastor, mas na condição de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, eu também queria estar na Babilônia, governador, comendo do que havia de melhor na Babilônia, tendo homens às suas ordens, eu também queria estar. Talvez por nós não entendermos, ou não compreendermos, o que aqueles homens viviam. O desejo deles era estar em Jerusalém, porque Jerusalém é a terra prometida dos judeus, e a terra que Deus havia então prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E ainda que passando por dificuldades, melhor é para um judeu estar em Jerusalém do que estar em outra parte. Ainda que tendo algumas dificuldades na vida, algumas privações na vida, melhor é estar em Jerusalém. Estou na minha pátria, estou na minha terra. Para nós entendermos isso um pouquinho,
É mais ou menos como quando nós vamos visitar a casa de alguém e chegamos nesta casa, nós somos bem recebidos, né? Nós temos lá um quarto de hóspede, um quarto com suíte, e somos bem tratados, né? Uma cama confortável, um ar-condicionado, muito bom, silencioso. E quando acordamos pela manhã e chegamos para o café da manhã, tem lá uma mesa que parece um hotel 5 estrelas, né? Frutas, queijos, iogurtes, né? Cereais e tantas coisas, e nós olhamos e falamos, puxa, o primeiro dia é bom, o segundo dia também quem sabe a primeira semana é bom, mas daí a pouco nós começamos a sentir saudade e vontade de estar onde? Em casa, porque nada melhor do que a nossa casa. Por melhor que seja nos oferecido por alguém que esteja nos hospedando, melhor é estar na nossa casa, nos sentimos mais à vontade. Assim era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estavam numa posição de governo, mas a vontade deles, o desejo deles era estar em Jerusalém. E o rei teve um sonho. A estátua, cabeça de ouro, né? O peito de prata, a cintura de bronze, né? Os pés de ferro e barro. E lá, ninguém sabia interpretar, ninguém conseguiu interpretar o sonho. O rei então chama Daniel, e Daniel busca o Senhor, e Deus dá a interpretação dos sonhos. Mas o coração do rei se envaideceu. O coração do rei se envaideceu. Nabucodonosor falou, a estátua é desse jeito, né? Então tá bom, farei uma estátua toda de ouro. Nenhuma parte será prata, nenhuma parte será bronze, nenhuma parte terá ferro, nenhuma parte terá barro, é toda de ouro. E fez aquela estátua, e colocou lá a estátua. E nós conhecemos esta história. Ele reuniu os instrumentistas, reuniu todo o seu reino, todos os seus governadores, e reuniu todos. Falou, olha, nós vamos tocar aqui os instrumentos, e após tocarmos os instrumentos, todos terão que dobrar os seus joelhos diante da estátua. E lá, estava lá no meio daqueles homens, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Coisa terrível, né? Chegaram na Babilônia, trocaram o nome deles, né? Trocaram o nome deles, mudou o nome deles, passaram a ter um nome que representava uma divindade, representava um deus babilônico. E lá eles estavam. O rei mandou e falou, olha, quando tocar todos os instrumentos, todos os homens do reino terão que se prostrar, se curvar e adorar a imagem que eu construí. E lá tocaram todos os instrumentos, e nós conhecemos bem esta história, e ficaram lá de pé, Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, estavam lá, de pé. Eu ouvi um pastor dizer, e é uma coisa interessante mesmo, quer ver você ficar chateado, é você se ajoelhar, e quem está do seu lado, não se ajoelhar. Poxa, eu estou ajoelhando, por que o outro também não pode ajoelhar? Aí, os caldeus, né, os babilônios, olharam e falaram, esses 3 rapazes aqui não ajoelhou não, estão aqui como escravos, deram sorte de estar como governador, exercendo uma posição de governo no reino, mas não se curvaram diante da estátua que o rei falou. Quer saber de uma coisa? Nós vamos lá e vamos contar para o rei. Chegaram lá, Nabucodonosor, olha, sabe aqueles 3 moços lá da Babilônia? E Daniel, pastor? Daniel não sei, a Bíblia não fala onde ele estava. Mas com toda certeza,
ele não se curvou. Isso eu tenho certeza, ele não se curvou. Ele só não estava na capital naquele dia. E aí, falaram, olha, não se curvaram. Chamaram eles, o rei mandou chamar, chamaram eles, se apresentaram diante de Nabucodonosor, e ele falou, olha, vocês não fizeram caso da minha ordem, da estátua que eu construí? Ele falou, não, rei, nós não nos curvamos e não nos dobramos diante de outro Deus que não seja o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. É exatamente aqui que nós queremos falar. Qual é a carta que Nabucodonosor leu? Ananias, Misael e Azarias. Sabe, diante de circunstâncias da nossa vida, diante de adversidades da nossa vida, nós devemos permanecer sendo a carta para que o mundo possa ver Cristo na minha vida e na sua vida. Diante daquela situação, talvez muitos de nós diríamos, vou curvar. Ainda que eu não me ajoelhe totalmente, pelo menos eu vou reverenciar. Senhor, tu sabes. Mesmo porque, Senhor, eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque o Senhor falou que nós estaríamos aqui. Senhor, e para princípio de conversa, nós somos tementes a Ti desde o tempo que nós estávamos em Jerusalém. O povo havia se corrompido, mas nós não havíamos nos corrompido. Porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram 4 jovens distintos, e eles não se tornaram distintos na Babilônia. Eles já eram distintos em Jerusalém. Enquanto o povo andava por caminhos tortuosos, enquanto outros jovens em Jerusalém andavam por caminhos tortuosos, lá estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, temente ao Senhor. Mas quando foi para a Babilônia, eles também tiveram que ir. E eles não se revoltaram contra Deus. Eles estavam lá na Babilônia, mas desde o primeiro momento, eles foram a carta para os homens da Babilônia conhecerem quem era o Deus de Israel. A primeira coisa que eles assentaram no seu coração foi não se contaminar com a comida e com as iguarias que eram oferecidas pelo rei. Falou, não, a nossa alimentação seja diferente. Eles podiam comer, irmãos. Nós já estamos aqui como escravo, nós não temos direito de escolha, então nós vamos comer, o que tem? Nós vamos comer, vamos nos misturar aqui, porque se nós falarmos que nós não queremos comer, o rei pode nos matar. O chefe aqui, aquele que é responsável por nós, pode nos denunciar ao rei, e o rei mandar que nós sejamos mortos. Mas eles disseram, não, olha, nós temos uma preferência de comer legumes. Sabe, às vezes nos são oferecidos banquetes, mas era melhor ficar com os legumes. Às vezes nos são oferecidas coisas mais fáceis, mas é melhor ficar com aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos oferece. A imundícia, ela nos atrai, mas nós devemos permanecer com as coisas santas. Nós devemos nos conservar santos. Nos contaminar é muito fácil, permanecer em santidade é mais difícil.
Por isso o Senhor sempre vai dizer, olha, sede vós santos, porque é santo aquele que vos chamou, é santo o vosso Pai que está no céu, sem santificação ninguém verá o Senhor. Desde o primeiro momento na Babilônia, eles foram uma carta para que os babilônicos pudessem saber que havia um Deus em Israel. Eles estavam naquele lugar, mas não era porque os babilônicos, não era porque Nabucodonosor tinha domínio e poder sobre todos os reinos, não, eles só estavam ali, porque Deus quis que eles estivessem ali, por causa do pecado do povo, Deus trouxe juízo, e eles estavam ali, mas como estava dizendo, mas eles podiam dizer, Senhor, nós não temos nada a ver, em outras palavras, talvez poderiam dizer, o que nos adiantou ser santo, o que nos adiantou nós sermos separados, estando lá na nossa terra, o que nos adiantou? Estamos no cativeiro, assim como aqueles que também não se separavam, estamos no cativeiro, assim como aqueles que não santificaram a sua vida, estamos no cativeiro, assim como aqueles que andaram após outros deuses, mas eles disseram, não, nós vamos permanecer santo. Estávamos lá, santificávamos a nossa vida. Estamos aqui no cativeiro, nós vamos continuar santificando a nossa vida. E foram, e agora, nessa situação diante do rei, e o rei falou assim, olha, são governadores aqui, tem sido próspero, o trabalho deles tem sido bom, eles têm sido fiéis em tudo aquilo que eles fazem. Isso aqui, uma imaginação minha, daquilo que o rei pensou. Ele falou, vou dar mais uma chance para eles. Falou assim, olha, vocês não fizeram, eu vou dar mais uma chance para vocês, vou dar mais uma chance. Nós vamos tocar todos os instrumentos, o ritual vai ser repetido, e depois que fizer tudo, vocês se curvem, vocês se dobrem diante da imagem. E eles falaram assim, rei, nós não necessitamos mais falar sobre este assunto, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo e da tua mão, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, também não tem problema. De uma coisa nós não abrimos mão, a nossa fidelidade a Deus. Nós não nos curvaremos diante de outra imagem, de outro Deus, senão o nosso Deus. Senão o nosso Deus. Sabe, eles tinham tudo para lamentar, eles tinham tudo para reclamar, eles tinham tudo para lamuriar, mas eles falaram, não, olha, a minha fidelidade a Deus, ela é inegociável. Irmãos, e o que o mundo precisa ler na minha vida e na tua vida, é que nós somos fiéis a Deus. O que o mundo precisa ler na minha vida e na tua vida, é que nós não negociamos a nossa fidelidade com Deus. Pastor Mauro conta um relato, me parece que eles estavam num almoço, ou num jantar, alguma coisa assim, e de repente lá numa conversa, não sei se um assunto de propina, eu não lembro mais bem, ele contou isso e tem muito tempo, mas eu lembro que ele disse que de repente alguém virou e falou assim, olha, não, mas não se preocupe, porque todo homem tem o seu preço. E aí de repente ele olhou e falou assim, não, Daniel não teve preço, Ananias, Misael e Azarias também não tiveram preço. Ou seja, eles não negociaram. Sabe, irmãos, e o que o mundo, como estava dizendo, e torno a repetir, porque isso precisa ser enfatizado,
para nós, para ficar não só aqui, mas para ficar aqui no coração. Nós não podemos negociar a nossa fidelidade a Deus por nada neste mundo, porque homens que se vendem, homens que negociam a sua fidelidade a Deus, homens que se deixam levar por circunstâncias dessa vida, o mundo já está farto. O mundo não precisa mais ver isto. Sabe, irmãos, não adianta nós falarmos que Deus ele é poderoso, não adianta nós falarmos que Jesus transforma a vida do homem, não adianta nós falarmos que Deus abriu o mar vermelho, não adianta nós falarmos que Jesus transformou a água em vinho, não adianta nós falarmos que Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, não adianta nós falarmos que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, não adianta nós falarmos que Moisés no deserto, ele tocou na rocha e a rocha brotou água. Não adianta nós falarmos que caiu o maná do céu. Sabe por quê, irmãos? Isso o mundo já sabe. Eles, inclusive, muitos deles creem que isto aconteceu. Mas a carta que eles precisam ler é uma carta que manifesta a nossa fidelidade para com Deus, a fidelidade de Deus para com o homem. O mundo já está farto, mas o mundo quer ver se verdadeiramente a igreja, ela é uma igreja fiel a Deus, ou se ela é uma igreja apóstata. Porque quando eu e você manifestarmos a nossa fidelidade a Deus, de alguma maneira, Deus também vai manifestar a sua glória, e os homens verão que nós somos fiéis a Deus, e que a glória de Deus se manifesta em nossas vidas e através das nossas vidas. Mas não é porque alguém foi curado, não é porque alguém foi ressuscitado. Isso, irmãos, é bom que aconteça, e isto acontece, isto é a manifestação da glória de Deus, mas o mundo, ele já sabe disso. Como disse, muitos creem que Deus faz estas coisas, muitos já até experimentaram isto em suas vidas, mas o que o mundo precisa ver, irmãos, é que nós não negociamos a nossa fidelidade com Deus, para que o mundo também possa se converter a Deus, para que os homens também possam se converter a Deus. E depois de ouvir isto, o rei falou assim: então não tem outro jeito. Ele enche o seu coração de ira, de raiva, e diz assim: olha, aquece 7 vezes mais a fornalha. E os homens do rei foram lá e tacaram lenha, e o fogo aqueceu. Diz a palavra do Senhor que os homens que foram lançar aqueles homens, Ananias, Misael e Azarias, na fornalha de fogo, eles mesmos pereceram com o fogo. Tamanho era o calor daquela fornalha. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens foram lançados, atados, amarrados naquela fornalha. E ali eles foram jogados. O que eles esperavam? Claro que primeiro, um livramento de Deus. Eles sabiam que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Por isso eles disseram ao rei: ó rei, nós não nos curvaremos, não vamos conversar sobre este assunto, não vamos nos alongar, como às vezes a gente diz, né? Sem mais delongas, vamos encerrar o assunto, nós não vamos nos curvar. O nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha e também da tua mão, mas se Ele não fizer, também não tem problema. O nosso negócio é que nós não
nos curvaremos. A nossa fidelidade a Deus, ela vai permanecer, ainda que nos custe a nossa própria vida. E aí, lançaram lá aqueles homens. E de repente, ao longe, Nabucodonosor olha, chama alguns dos seus conselheiros, seus ministros, aqueles mais próximos dele, e diz assim: olha, nós não lançamos 3 homens lá na fornalha? Sim, é verdade, rei. Ele falou assim: olha, mas eu vejo 4 homens livres, andando de um lado para o outro, dentro da fornalha de fogo. E eles passeando de um lado para o outro. Foram lançados, atados, mas estavam lá, livres, andando de um lado para o outro. E o rei então se aproxima, né, com uma distância de segurança, né, claro, porque ele já sabia que a coisa estava quente, e mandou, e chamou, né, aqueles homens: olha, venha, saiam daí. Sabe, ele lançou 3, ele viu 4, e o 4º homem, ele dizia que era semelhante a Deus, ao Filho dos deuses. Era alguém diferente, que andava e passeava naquela fornalha de fogo. Sabe, irmãos, e ele manda então aqueles homens saírem, e eles saíram, e agora aquele homem que havia feito um decreto, que aqueles que não se curvassem diante da sua estátua, iria perecer, iria perder a sua vida, agora ele faz um outro decreto. E qual é o outro decreto que ele faz? A primeira coisa que ele faz é louvar a Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas por que bendito é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego? Tudo começou porque eles permaneceram fiéis a Deus. Saíram de lá, enquanto os que foram lançá-los morreram por causa do calor, eles que estiveram dentro da fornalha saíram de lá. Não havia uma queimadura, não havia um fio de cabelo queimado, não havia cheiro de queimado naqueles homens, porque o Senhor é quem estava trazendo refrigério para eles, lá dentro daquela fornalha. E aí, diante disto, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, porque não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esses homens foram fiéis a ele, e Deus manifestou a sua glória na vida deles. Eles foram fiéis a Deus, e Deus se manifestou. Aleluias. A nossa fidelidade, os homens também vão ler. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego foi lida por Nabucodonosor. Ele falou: olha, esses homens foram fiéis. Eles falaram: olha, eu prefiro entregar o meu corpo para ser queimado do que me curvar diante de outro Deus. Eu prefiro perder a minha vida do que servir a outro Deus. Então, por mim é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. A nossa fidelidade a Deus faz com que o nome de Deus seja glorificado.
Sabe, irmãos, às vezes nós queremos que o mundo veja o nome do Senhor sendo glorificado apenas pelos milagres. Mas o mundo também precisa ver o nome de Deus sendo glorificado na nossa fidelidade a Deus. Deus só livrou aqueles homens da fornalha porque eles foram fiéis a Deus. O quarto homem só estava lá porque eles decidiram entregar as suas vidas. Eles falaram: não, nós não negociamos com outro Deus, nós não nos curvamos diante de outro Deus, nós não nos dobramos diante de outro Deus, em hipótese alguma. E agora o rei, ele faz um decreto diferente. Olha, se alguém blasfemar do nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele vai ser despedaçado, e a sua casa vai se tornar no monturo, ou seja, será derrubada, será destruída, não ficará pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, será tudo destruído. Por qual motivo? Só porque falou uma blasfêmia contra o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E por que o rei fez esse decreto? Porque ele reconheceu uma coisa: não há Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A glória de Deus foi manifesta. Os homens viram a glória de Deus por causa da fidelidade destes 3 homens. E depois disto, o rei então fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Primeiro o nome de Deus foi glorificado, e depois o rei falou assim: olha, vocês merecem mais, eu vou dar mais a vocês, eu vou abrir ainda mais, eu vou dar mais poder, eu vou dar mais condições a vocês. Olha, se vocês tinham poder sobre 10, agora vocês terão poder sobre 20. Se vocês tinham autoridade sobre 20, agora terão autoridade sobre 30 ou sobre 40. Mas eles não fizeram para isto. Eles fizeram por serem fiéis a Deus. E Deus os abençoou. Sabe, irmãos, como sempre digo, né, essa passagem é uma passagem muito bonita. Nós já ouvimos muitas pregações, nós já pregamos muitas vezes sobre esta passagem, e tantas mensagens bonitas nós vemos na vida destes homens. Mas o que nós queremos chamar a nossa atenção nesta noite é: como é que eu e você, nós temos desejado que a glória de Deus seja manifesta? Deus nos curando? Deus abrindo uma boa porta de emprego? Deus fazendo algo especial na nossa vida? Ou temos desejado que o nome do Senhor, que a glória de Deus seja manifesta através da nossa fidelidade ao nosso Deus? Como disse ainda há pouco, o poder de Deus, os homens, muitos conhecem, muitos creem no Senhor, mas isto o mundo já está satisfeito, o mundo já tem visto tanto as maravilhas de Deus como os juízos de Deus. Até os ímpios reconhecem que as coisas que têm acontecido são juízos de Deus sobre a terra. Os homens têm desagradado a Deus e Deus tem manifestado juízo, trazendo pestes, trazendo guerras. São juízos de Deus sobre a face da terra. O nós desagradarmos a Deus: ah, pastor, mas isso foi lá, foi acolá, foi aquilo. Irmãos, Deus usa ímpios. Assim como Deus usou a Babilônia para trazer juízo ao seu povo, Deus usa homens ímpios hoje para trazer juízo também ao mundo. Isto não é nenhuma novidade que está acontecendo. Mas os homens então reconhecem e veem juízo de Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus, bondade de Deus, o poder de Deus.
Nós vemos estas coisas acontecendo, nós glorificamos a Deus por isso, e até o ímpio às vezes, olha, graças a Deus, ou glória a Deus que Deus fez isto ou aquilo. Mas isto não é o bastante, irmãos. Se nós queremos ver homens se entregando para Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus é o Senhor e o Salvador das suas vidas, nós também devemos manifestar Deus em nossas vidas, através da nossa obediência, através da nossa fidelidade, não negociando com o mundo. Negociar com o mundo é fácil, porque o mundo traz respostas e alguma vantagem muito rápida para nós, aos nossos olhos, mas tudo isto nos leva à destruição. Mas o mais importante para a minha vida e para a sua vida, não é o que vai acontecer conosco, mas o mais importante para a minha vida e para a sua vida é que o nome do Senhor seja glorificado. No nosso trabalho, a nossa fidelidade fará com que o nome do Senhor seja glorificado. Na escola, na família, na sociedade, onde quer que nós estivermos, se nós mantivermos a nossa fidelidade, o nome do Senhor vai ser glorificado. E vai levar também com que outros homens reconheçam que só o Senhor é Deus. Vai fazer com que outros homens também reconheçam que, de fato, há homens e mulheres que são verdadeiramente transformados por Deus, que são diferentes. Sabe, irmãos, o que o mundo mais quer ver é se nós somos diferentes, na nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de tratar e resolver os problemas, todas essas coisas, o mundo quer ver se nós somos diferentes. O mundo quer ver. E não é reclamando de Deus, não é reclamando da igreja, não é reclamando dos irmãos, não é reclamando da vida, que nós vamos ganhar alguém, que os homens verão a glória de Deus em nós. Mas é bem dizendo o nome do Senhor, é nos mantendo fiéis, às vezes recebendo ou vivendo aquilo que nós não gostaríamos de receber e viver, mas mantendo a nossa fidelidade a Deus, assim como Jó, assim como Ananias, Misael, Azarias, Daniel, quando mais tarde, Daniel chegou na Babilônia novinho, mas aproximadamente com 70 anos de idade, irmãos, é que ele foi lançado na cova dos leões. Isso nos mostra que, lá no princípio, quando ele tinha aproximadamente 20 anos de idade, ele disse: olha, nós não queremos nos contaminar com as iguarias do rei. Mas aos 70 anos de idade aproximadamente, ele não cessava de orar, de falar com o Senhor, mesmo que havia um decreto que era proibido orar a outro Deus que não fosse o rei. Mas ele continuou abrindo a sua janela para a banda de Jerusalém, e se curvava, e orava e falava com o Senhor. E por causa disso ele foi entregue também ao rei, e o rei o lançou na cova dos leões. Mas no outro dia pela manhã, lá estava Daniel. O leão continuou faminto, porque Daniel estava lá. Sabe, o nome do Senhor foi glorificado quando ele era jovem. E depois, na sua idade avançada, o nome do Senhor também foi glorificado, porque ele permaneceu fiel a Deus. Sabe, irmãos, nós como igreja do Senhor, como povo do Senhor, vamos nos preocupar sim em fazer o nome do Senhor ser glorificado. Mas antes de milagre, antes de cura, antes de qualquer outra coisa, vamos nos preocupar em ser fiéis a Deus, para que o nome dele seja glorificado. Porque quando nós formos fiéis a Deus, os homens também verão a glória de Deus na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Eles irão admirar
que nós não nos corrompemos, que nós não nos entregamos às paixões deste mundo, que nós não nos entregamos aos prazeres deste mundo, que nós não negociamos as virtudes que a palavra de Deus nos diz, nós não abrimos mão, nós não negociamos. E eles viram: olha, mas quem pode ser assim? Aquele que é nascido de novo, aquele que é regenerado, aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode fazer a diferença neste mundo. Sabe, irmãos, antes de qualquer outra coisa, para eu e você fazermos a diferença neste mundo, é a nossa fidelidade a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ser fiel a Deus é difícil. Não é com a nossa própria força, não é com a nossa própria capacidade, não é a capacidade humana que nos leva à fidelidade a Deus, mas é o Espírito de Deus que habita em nós, que nos dá força, nos dá poder para nós sermos fiéis a Deus. Para nós podermos dizer: olha, vou ser lançado na fornalha de fogo, então que eu seja. Olha, vou ser lançado na cova dos leões, que eu seja. Vou ser decapitado, que eu seja. Vou ser jogado para as feras, que eu seja. Sabe quem dá poder ao homem para isso? O Espírito Santo de Deus. Ele dá poder para nós sermos fiéis, e Ele dá poder para nós sermos fiéis até a morte. Ainda que para manter a nossa fidelidade, nós morramos, Ele nos dá poder para isso. É este o poder que a igreja precisa. É esta fidelidade que o mundo precisa ver em nós, para que eles também possam desejar a Jesus Cristo. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para mais nada presta. O sal dá sabor e da conservação. Que tipo de sabor nós temos levado para aqueles que estão à nossa volta? Qual é o sabor que nós temos provocado? É algo igual a todos, ou nós somos diferentes? Sabe, irmãos, o mundo verá Cristo em nós, não é quando nós nos igualarmos a eles, mas é quando nós formos diferente deles. Aí haverá diferença, né? Estamos aqui no número nesta noite aqui. Já pensou? Se tivesse todo mundo de calça preta e camisa cinza? Todo mundo igual. Todo mundo igual. Não traria nenhum destaque. Mas um está de cinza, o outro está listadinho, o outro está verde, o outro está de camisa preta. Cada um de um jeito. Sabe, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós, para sermos vistos, não é quando nós nos igualamos a eles, não é quando nós nos vestimos igual a eles, falamos igual a eles, procedemos igual a eles. Não, é quando nós somos diferentes. Aí nós somos destaque. Ó, fulano é diferente, ciclano é diferente. Ó, vamos... Não. Opa! E como é a vida dele? A vida dele é diferente. Ele é servo de Deus. Ele não sai na sexta-feira à noite com os amigos para bagunça. Mas como que é ele em família? Poxa, a família dele é uma bênção. A família dele é uma bênção. Sai todo mundo junto. Vai para a igreja, volta da igreja todo mundo junto. Olha, que coisa maravilhosa. A glória de Deus. Mas tudo começou por você ser diferente. A pessoa observa: opa, peraí. Rapaz, ele tem a esposa que eu gostaria de ter. Uma mulher submissa, uma mulher que cuida da casa, cuida dos filhos. Puxa, mas como que ele é? Ah, mas talvez ele seja o esposo que a esposa deste homem gostaria de ter. E qual é a diferença? É Jesus. Sabe, nós vamos ser conhecidos como discípulos do Senhor. Não é pela quantidade de milagres que operamos, não é pela quantidade de demônios que expulsamos, não é pela quantidade de mortos que ressuscitamos, mas é por nossa fidelidade a Deus. Que o Senhor nos ajude a não negociarmos com este mundo, que o Senhor nos ajude a não negociarmos a nossa fé, a nossa fidelidade, permanecermos firmes. Ainda que as coisas sejam contrárias, vamos permanecer fiéis.
porque aquele que nos chamou, Ele é fiel. Aquele que nos separou, Ele é fiel. E a recompensa do Senhor, ela será sobre a nossa vida. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos agradecer ao Senhor nesta noite por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos no nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar nesta noite por esta tão gloriosa oportunidade de estarmos na tua casa, cultuando a ti, adorando o teu nome, bendizendo o teu santo nome. Nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer por cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, queremos te louvar por cada mensagem que foi trazida a nós, através dos louvores que foram entoados, através das palavras que foram ditas nesta noite, através da tua palavra, a mensagem do Senhor nesta noite. Nós te louvamos, ó Pai, porque tudo aquilo que foi feito foi para a glória do teu nome, mas também tudo que foi feito, tudo que o Senhor falou nesta noite, é uma mensagem que vem ao nosso coração, e nós te louvamos por isto, ó Pai. Agora nós queremos te pedir que o Senhor venha nos ajudar a aplicar a cada uma destas mensagens, a cada uma palavra nesta noite, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, para que esta mensagem, para que esta palavra, ela venha ficar gravada no nosso coração. Senhor amado, que o Senhor venha nos encher do teu Espírito a cada dia. Senhor, que tu venha nos dar a cada dia, ó Deus, poder para renunciarmos o mundo, para não negarmos a nossa fé, Senhor, para permanecermos fiéis a ti, para permanecermos fiéis aos princípios estabelecidos na tua palavra. Senhor amado, que o mundo possa ver que verdadeiramente o Senhor está em nós, não, Senhor, somente por causa dos milagres, por causa dos teus feitos, mas também por causa da fidelidade que há em nós, para que o mundo veja que nós somos diferentes, não porque nós temos força própria, mas porque o teu Espírito nos fortalece, porque o teu Espírito nos habilita, porque o teu Espírito nos dá poder, nos dá força, nos dá condições de nós renunciarmos e vencermos todas as coisas. Senhor amado, que o teu Espírito Santo esteja em cada um de nós, ó Pai, nos dando poder, nos dando força para negarmos a nós mesmos, para dizermos não à nossa carne, dizermos não às nossas concupiscências, dizermos não ao pecado, dizermos não a qualquer negociação, ó Pai, dizermos não a qualquer Deus que se coloque diante de nós, querendo ser entronizado em nosso coração. Senhor amado, que nada e ninguém possa ser entronizado em nosso coração, senão o Senhor, porque somente o Senhor é digno de habitar em nosso coração, de assumir o controle do nosso coração e da nossa vida, para que o mundo veja aquilo que tu fazes na vida do homem. Senhor amado, nós te pedimos isso nesta noite, ó Pai, que o teu nome seja glorificado em nós, por causa da nossa fidelidade a ti. Senhor amado, agora nós queremos te pedir, abençoe a cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Senhor, aqueles que estão enfermos, sejam também curados para a glória do teu nome. Aqueles, ó Pai, que se encontram necessitados de algo para as suas vidas, Senhor, tu és poderoso para conceder. Pai, o lar que estiver vivendo no momento de guerra, de conflito, que o Senhor possa, ó Deus, através do teu Espírito levar a tua paz, a harmonia a estes lares. Senhor amado, que a tua bênção seja ordenada sobre cada vida nesta noite, para louvor e para a glória do teu nome. A nós que retornaremos aos nossos lares, leva-nos em paz debaixo da tua proteção, livra-nos do homem mau, livra-nos do homem sanguinário, livra-nos, ó Pai, de pecarmos contra ti, sustenta-nos, Senhor, na tua presença, até aquele glorioso dia, o dia de nós irmos ao encontro do Senhor. Senhor, nós te pedimos assim agradecidos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém, Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam, amém. Está terminado em nome de Jesus, vamos todos na paz do Senhor.